Prazo de 90 dias para a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro vence e Alexandre de Moraes segue em silêncio. Nem revoga, nem mantém a medida que ele mesmo determinou. No início da tarde desta quinta-feira, a PGR se manifestou sobre o caso da arma apreendida, episódio que vai impactar na decisão de Moraes. Paulo Gonet considerou que ainda não é possível afirmar se a arma mantida pelo ex-presidente se caracteriza como falta grave. O PGR sugere aguardar a conclusão das investigações para definir o futuro do ex-presidente. Fabi Barroso, eu quero te ouvir também sobre, claro, a questão da prisão domiciliar. Enfim, nós acompanhamos tudo desde o comecinho ali desse processo de perseguição ao Jair. Mas eu quero te ouvir especificamente também a respeito dessa questão da arma, Fabi, porque eles estão tratando como se o Bolsonaro tivesse subido o Morro do Alemão e comprado uma arma com algum traficante. É realmente um negócio impressionante. Parece que o PCC e o Comando Vermelho não andam armados. Deve ser uma faquinha de manteiga. É realmente um negócio impressionante. E aí o Paulo Gonet, que também já esteve na UESCADA, como muito bem sempre diz aqui o Salim, na UESCADA, do Banco Master, enfim, aquela coisa toda, que homenageou o Alexandre de Moraes, quase chorou ali no Gilmar Palusa, enfim, ele deu essa resposta que praticamente não significa nada, né? Jogou ali para cima do pessoal que está investigando e segue em silêncio, por enquanto, silêncio absoluto. O prazo acaba hoje, meia-noite, 4h22 da tarde, não temos ainda nenhuma resposta a respeito, né, sobre a prisão domiciliar do Jair. O ministro Alexandre de Moraes se acha um tipo de Deus, né? Sendo um tipo de Deus, para ele prazo não vale. Então, assim, eu não acho que ele esteja muito preocupado em dar algum tipo de decisão até a meia-noite, né? Isso vale para todo mundo, menos para ele. Isso é um fato. Mas ele pode dar. O que o Gonet fez foi entrar aí na briga, porque inclusive ele foi intimado a fazer, e agora abriu-se o prazo, inclusive para a defesa do presidente Bolsonaro, falar a respeito dessa petição da PGR. Vamos lembrar aqui até o doutor André Marcília, que trouxe esse fato aqui, eu acho isso importantíssimo, que o ministro Moraes sustentou que o presidente Bolsonaro teria, melhor, não sustentou, ele sugeriu que o presidente Bolsonaro teria que ir para um regime de RDD, que é aquele regime especial que está o Marcola, né, que está esse pessoal da bandidagem que você mencionou, que compra arma, traz arma, trafica arma, mata pessoas e etc., e usa a arma, né? E essa questão da arma, já que você também me perguntou, Geise, o que eu vejo? Não existe na justiça brasileira, se você está em prisão domiciliar, você não pode ter armas. Não está na decisão daquele que se acha um Deus também essa questão da arma. E o presidente Bolsonaro não a utilizou. Inclusive, no depoimento que ele deu para a Polícia Civil do Distrito Federal, ele afirmou algo que até assim é típico do presidente Bolsonaro. Até eu vejo falando isso. Eu tinha uma arma em casa porque tem 3 mulheres comigo, né? É até bonitinho isso da parte dele, porque a gente entende que é esse o pensamento dele. Ele só vai utilizar uma arma se for caso de necessidade, né? E nesse contexto que ele está, não tem como utilizar nenhuma arma, nem para proteger e muito menos, né, para fazer qualquer coisa a respeito da liberdade dele. Porque também, se isso fosse verdade, então ele já teria tomado algum tipo de atitude. O que a gente vê é que ele está cumprindo os requisitos colocados explicitamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive tem essa bizarrice de prazo numa prisão domiciliar e a condição de saúde que o cedeu, né, concedeu ele a uma prisão domiciliar permanece. Foi juntado aos autos mais um laudo a respeito disso, mostrando que realmente ele necessita de cuidados específicos que você não tem condição de dar numa cadeia, numa penitenciária e muito menos em regime RDD. Serrão, também quero te ver a respeito, tá aí posicionamento do PGR, diz que vai aguardar o posicionamento, a conclusão, na verdade, das investigações. Moraes tinha dado 48 horas para o PGR, para o Paulo Gonet se manifestar a respeito desse episódio da arma, e não disse nada a respeito da domiciliar. Então, a resposta do PGR é essa, que ele também está aguardando, ou seja, está tudo em stand-by. Vale ressaltar, como muito bem trouxe aqui a Fabi, essa coisa completamente descabida de uma prisão domiciliar ter prazo de validade. Não tem lógica nenhuma essa medida. Jair Messias Bolsonaro tem problemas de saúde, por isso foi dada a ele essa decisão da prisão domiciliar humanitária por um prazo de 90 dias. Só que 90 dias, quem deu esse prazo, o ministro Alexandre de Moraes, não é capaz de
prever que em 90 dias alguma pessoa fosse ficar curada, ainda mais de broncopneumonia. É um tratamento longo para se curar a broncopneumonia. É um tratamento especializado para se tratar disso. Então não é brincadeira. Então o presidente Bolsonaro não está de brincanagem em casa. Ele está em casa. A pior das prisões possíveis também é a prisão domiciliar, porque você é obrigado a aguentar o desgaste do lar, suportar o desgaste do lar sem nada poder fazer. É uma desgraça ficar preso em casa, tá? Para alguém que sempre foi uma pessoa ativa, uma pessoa proativa, que gosta de fazer as coisas, ter o contato da rua, essa prisão domiciliar é uma verdadeira desgraça. O ministro Alexandre de Moraes sabe exatamente disso. Ele sabe a punição que deu. Mas agora não dá para pensar na hipótese de tentar colocar Bolsonaro de novo em um presídio. Isso aí vai ser considerado uma espécie de tortura psicológica a esse preso político, que é o caso do Jair Messias Bolsonaro. Então, é uma situação complicada. Cada decisão contra Bolsonaro só acaba beneficiando o Bolsonaro na campanha presidencial. É impressionante que o sistema de poder no Brasil não compreenda, não tenha essa visão estratégica básica. Ou estão fazendo campanha para eleger o Bolsonaro presidente. Será que estão fazendo isso? Eu creio que não, mas o que estão fazendo contra Bolsonaro sempre acaba beneficiando Bolsonaro politicamente. No caso, o filho dele, que é pré-candidato a presidente da República. Então, a única decisão possível nesse caso é continuar prorrogando essa medida e deixar Bolsonaro em casa, em paz, em silêncio, obsequioso, forçado, como ele tem sido submetido até agora. E nada mais. O resto é historinha do boitatá, é especulação ou então puríssima maldade.